Que a paz do Senhor esteja com todos. Abra o Evangelho em Mateus capítulo 6. Eu quero que você acompanhe a leitura a partir do versículo de número 9. Embora o que está escrito aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13, seja conhecido de muitos, até porque o Senhor nos ensina sobre o modelo de uma oração que todos nós, eu falo por mim, que desde criança, desde pequeno, aprendemos, que fala da oração do Pai Nosso. Mas nesta oração, o modelo que Jesus deixou para todos nós outros, aprendemos alguns princípios espirituais que são fundamentais para a nossa vida, dia após dia. Então eu vou ler, está escrito assim. São as palavras do Senhor Jesus, embora Mateus ter registrado. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre. Amém. Agora, eu vou ler novamente os versos 9 e o 13. Eu gostaria que você repetisse após a minha leitura. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ensine qual é o princípio espiritual segundo esta oração modelo que Ele nos deixou. Pai querido e Deus amado, acabamos de fazer a leitura do Evangelho, ele vai ser pregado. Embora seja uma leitura muito conhecida de nós, até porque nós acabamos de fazer a leitura de uma oração que o Senhor deixou a ser seguida, a oração do Pai Nosso. Mas vem agora com teu Espírito, dá-nos o entendimento, Senhor. Revela-nos agora os princípios espirituais. Remove todo obstáculo, retire todo impedimento. Que toda oposição e resistência caia por terra e envie a tua palavra. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você pode, dê para o nome dele e para a sua palavra uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Esta semana, nós estamos nos dedicando a Deus, como nas outras semanas, em jejum e oração.
Até porque nós estamos num propósito de 40 dias de jejum e oração. E nas semanas dos 40 dias, cada semana, através da palavra, estamos trazendo alguns ensinamentos que são fundamentais para as nossas vidas, no que diz respeito à batalha espiritual. Pois nós estamos aprendendo com Deus. Aqueles que militam pela fé, aqueles que combatem um bom combate, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão na guerra, devem se revestir de toda a armadura de Deus. Devem fazer uso das armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E cada semana, nas reuniões principais, nós estamos trazendo um assunto que diz respeito à igreja, a todos nós. E esta semana nós vamos dedicar em falar sobre a oração. É um assunto que todos nós conhecemos, mas se nós formos comparar a oração que o povo fazia no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, aos dias de hoje, nós vemos que muitos acabaram desfalecendo, muitos acabaram deixando a oração. A oração, para muitos, é um ato religioso. Alguns, ao seu extremo, dizem que é fanatismo. Mas não para aqueles que são guerreiros do Senhor. Aqueles que são valentes de Deus, soldados de Cristo, devem em todo tempo fazer uso da oração. Ou seja, devem estar em oração. Pois foi exatamente isso que nós aprendemos na quarta-feira. E você recebeu esse revestimento na palavra. Por isso que é importante você estar nesse propósito, jejuando. E eu sei que você está jejuando. Orando, eu sei que você está orando. Mas quando você também vem à casa do Senhor, para ouvir a palavra, na verdade você estará sendo revestido através da palavra. Porque a palavra é uma arma também. A palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa. E nós estamos fazendo uso também da unção com óleo. Porque a necessidade de você vir à igreja, para que você receba o óleo, o azeite, que foi consagrado ao Senhor. E este óleo é para fazermos a unção. E é por isso que você está jejuando, e durante o seu jejum você está ungindo a cabeça. Não foi o que Jesus ensinou? Aqui mesmo em Mateus, Jesus fala sobre o jejum. Ele disse que quando jejuares, unge a cabeça. Então, reunindo tudo isso, você tem que ficar firme. Você tem que perseverar. Para que o Senhor te faça vencer. E você vai prevalecer no nome do Senhor Jesus. Agora, trazendo o entendimento para esta palavra, que é o ensinamento do Senhor Jesus, nós hoje vamos falar sobre a adoração. Pois toda oração tem que haver uma adoração. Falarmos de adoração é um assunto um tanto quanto delicado. Porque cada um tem o seu ponto de vista no que diz respeito à adoração. Ou adorar. Cada um adora da forma que lhe convém. Da forma que lhe é melhor. Mas qual é a verdadeira e real adoração que o Senhor ele recebe? A palavra do Senhor nos fala de adoração. O Senhor nos ensina como adorar. Mas, hoje eu venho te dizer que todas as vezes que você entra em oração, ou você está orando,
Em algum momento da oração, você tem que estar rendendo a Deus uma adoração. Na oração você pode adorar. Tanto que aqui na oração do Pai Nosso, se você for perceber, antes que Jesus, na oração, ele ensine que nós devemos pedir algo para Deus, antes que nós venhamos estar perdoando e sendo perdoado, perceba que Jesus, a primeira coisa que ele destaca, ele ensina na oração é adoração. Então, de uma maneira mais simples para você entender o conceito da adoração, adoração, na verdade, fala de uma entrega. E essa entrega, ela tem que ser a Deus. E como que você faz essa entrega? Uma vez que você está na oração adorando. Quando você se dirige a Deus, quando você tributa a Deus, quando você enaltece, entroniza, engrandece a Deus. Não foi o que Jesus fez? A primeira coisa, Jesus, nesta oração, ele disse: vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Então veja que aqui, ele está se referindo a Deus como Pai. Então veja que todo filho, nesse relacionamento entre filho e pai, o filho, ele tem que saber e reconhecer em todo o tempo quem é o seu pai. Então, existem muitos pais neste mundo. Mas quando você entra em oração, você vai se dirigir a um pai, não aos pais. Ou seja, você vai se dirigir àquele quem você deve a reverência, o respeito, ou seja, a reveneração. Aquele que é o seu pai, aquele que é o seu exemplo, aquele que é maior. Então, na qualidade de filho, você vai se dirigir a Deus como pai. Então, aqui já está acontecendo uma entrega. Por exemplo, eu vou usar algo tão particular da minha vida. Eu tenho um pai, ele é vivo, mas eu não fui criado com meu pai. Quando eu tinha os meus 3 anos de idade, o meu pai, pura e simplesmente, ele nos abandonou. Ele foi embora. E aí a minha mãe, ela assumiu o papel de pai, não é? Pai e mãe ao mesmo tempo. Mas depois eu fui crescendo, eu já era um adolescente, e eu sentia necessidade de conhecer o meu pai. Porque é tão importante a presença paterna, é tão importante você ter a presença do pai. O pai, ele pode fazer muitas coisas que você reprove, que você não aceite, mas ele nunca vai deixar de ser o seu pai. Então você tem essa referência. A sua referência é o seu pai. Então Jesus está dizendo isso. A minha referência é o meu pai. Por isso que todas as vezes que eu entro em oração, eu me dirijo àquele que é a minha referência, aquele que é o meu exemplo. No caso é o meu pai. Amém? E o pai é Deus. Então, concluindo aqui o pensamento sobre algo particular da minha vida. Quando eu tinha os meus 15 anos, eu tive a oportunidade de ir ter com o meu pai. Eu fui conhecer ele, porque isso era importante para mim. Você está entendendo? Só que não tinha aquele clima, não é? Aquela relação entre filho e pai. Pro respeito, o meu pai tem um nome. Mas eu não me sentia bem de chamar o meu pai pelo nome. Então, como é que eu me dirigia ao meu pai? Como pai.
Só que não tinha aquele clima, você está entendendo isso? Quer dizer que eu não fui criado. Quer dizer que ele não me acompanhou, mas por respeito, sabendo que é o meu pai, não é? Que Deus usou a vida dele para me gerar. Então veja, que eu me dirigi a ele como ele é o meu pai. Então isso aqui é uma identidade, está entendendo isso? Jesus está ensinando que há uma identidade no mundo espiritual. Quer dizer que ele se dirige a Deus como sendo seu pai. Porém, ele está agora envolvendo todos. Você vê que o sentimento de Jesus, o seu pensamento nunca foi autossuficiente, nunca foi egoísta, mas ele sempre partilhou com todos aquilo que é dele. Ele disse, Pai nosso. Olha que tremendo isso, né? Então ele está envolvendo um todo. Ele não está dizendo meu pai. Quer dizer que quando você se dirige a Deus, saiba que Deus, ele é único, porém, ele pode ser pai de todos. Quer dizer que é o envolvimento, né? É o acolhimento. Então ele está dizendo que independente de quem seja, o mesmo pode se tornar filho deste pai, que é Deus. E aqui ele está rendendo ao Senhor como pai um reconhecimento, né? Ele está reconhecendo aqui, ó. Então tudo isso está dentro da adoração. Mas ele está fazendo isso através de uma oração. Ele está ensinando como se deve orar. Aí ele conclui aqui na parte final do versículo 9. Santificado seja o teu nome. Você vê que ele está agora tributando ao Pai a santidade. Ele está dizendo, santificado seja o teu nome. Por que que Jesus, ele fez questão de destacar isso? Que o nome do Pai tem que ser santificado. Porque lá no Antigo Testamento, foi estabelecido que nenhum homem poderia tomar o nome do Senhor em vão. Então ele está validando aquilo que foi falado lá atrás. Então ele está aqui honrando aquilo que foi falado do nome do Senhor. Então veja que ele está tendo todo o cuidado de se dirigir a Deus como Pai, mas ele está aqui engrandecendo, enaltecendo, exaltando, valorizando, dando honra ao Pai como Ele é. Ele é digno. Amém? E aí ele termina esta oração também na adoração, ó, versículo 13, a parte B. Ele diz, porque teu é o reino, está vendo? E o poder e a glória para todo sempre. Amém. Você vê que ele começa a oração com a adoração, e ele fecha, ele termina a oração com adoração. Ou seja, é uma entrega. Ele está aqui reverenciando, ele está aqui engrandecendo, enaltecendo. Jesus está fazendo isso não como um ato religioso ou um fanatismo. Porque você sabe que Deus nunca foi a favor da religiosidade ou do fanatismo. Mas veja que está já em Jesus. Está no seu DNA. Quer dizer que ele, enquanto ora, ele não consegue deixar de adorar. Está entendendo? Já é da sua essência. Então a gente pode falar que Jesus, em todo o tempo, ele adorou. Então Jesus tornou-se, ele é um adorador por excelência. Porque em todo o tempo, Jesus, quando se dirigia a Deus como Pai, ele sempre fazia menção de palavras que santificasse, engrandecesse, glorificasse
ao Pai. Então, você pode começar uma oração desta forma, mas não é uma regra. Está entendendo? Ah, pastor, então se eu começar uma oração e eu não render palavras que engrandeça, que enalteça, que bendiga a Deus, então a minha oração não tem poder, não é válida? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que enquanto você está orando, você tem que orar em todo tempo, com toda oração, você tem que, em algum momento, você tem que se dirigir a Deus, o Pai, e render a Ele honra, glória, louvor, majestade, poder, força, porque Ele é digno. Então você vai fazer isso, seja no começo, no meio ou no fim de uma oração, não é? Geralmente a gente está mais acostumado a fazer um agradecimento, a reverenciar, a engrandecer, a enaltecer no final da oração, não é isso? Depois que a gente termina a nossa oração, a gente pediu, a gente falou, a gente tem um hábito de agradecer a Deus no final. Mas Jesus está dizendo que nós temos que fazer isso logo que nós iniciamos uma oração. Porque Ele deixou esse modelo de oração aqui a ser respeitado. Porque isso agrada, isso convém que eu e você façamos, porque o Senhor é merecedor e Ele é digno de receber em nome de Jesus. Amém? Agora escute isso. Na batalha espiritual entre Jesus e o diabo, Jesus nos ensinou que devemos estar adorando e servindo somente a Deus. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus, ele está em plena batalha espiritual. E ele vai estabelecer, ele vai definir isso. Ó. Mateus 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Veja que ele agora vai dar honra, ele vai reverenciar, ele vai engrandecer. Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Então Jesus, ele já deixou isso estabelecido, né? O diabo, ele sabe muito bem que aqueles que são de Deus, e que quando eles entram numa batalha espiritual, numa guerra travada contra o diabo, contra Satanás, então nesse período em que você vai estar orando, jejuando, vai estar se revestindo da palavra, você tem que estar ali em adoração ao Senhor. Em todo o tempo você tem que estar ali adorando a Deus e servindo somente ao Senhor teu Deus. Então veja que isso é digno, não é? Isso é justo. Quer dizer que por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, mas você tem que em algum momento estar rendendo a Deus uma adoração. E eu quero que você entenda isso. A adoração em oração, ela pode ser vista e ela pode se manifestar com gestos, palavras e cânticos. Eu vou repetir. Quando você faz uma adoração em forma de oração, ela pode ser vista e ela pode se manifestar com gestos. E eu vou te provar isso na Escritura. Ela pode também se manifestar com palavras, porque é mais comum, não é? Você, durante a oração, você começar a pronunciar palavras de adoração, que adore, que engrandeça ao Senhor. Mas ela também pode ser em forma de cânticos. Vamos aqui no Antigo Testamento, no capítulo de número 15 do livro de Êxodo, versículo de número 1. Aqui, a adoração
que Moisés e outras pessoas vão dar a Deus, está em forma de cântico. Eu vou ler só até o versículo 3. Porque até o versículo 19, ele está fazendo esta adoração, não é? Através de um cântico. Mas veja só o que ele destacou aqui, ó. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque suavemente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então ele está dando honra a quem? Ao Senhor. Ele está engrandecendo, né? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Verso 3. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Amém? Então aqui você pode continuar lendo. Mas veja, em forma de cântico, através dessas palavras, Moisés e os filhos de Israel estão adorando. Porque aqui é uma entrega. Eles estão se referindo ao Senhor como o Senhor é. Como Ele é digno. Então é isso. Você tem que, em momentos da sua vida, estar adorando ao Senhor com cânticos. E não é um cântico decorado. Porque aqui ninguém decorou esse cântico. Foi espontâneo. Foi voluntário. E esse cântico retrata uma verdade, uma realidade que Moisés e os filhos de Israel viveram. Porém, em forma de cântico. Não é? Não é você inventar cânticos, mas é você transformar aquelas palavras que você expressaria com clareza, mas em forma de cântico. E aí o que vai acontecer com isso? O Senhor vai estar recebendo não como cântico, mas Ele vai estar recebendo como uma adoração. Ele vai estar ouvindo, Ele vai estar escutando você cantando, mas em forma de adoração. Então está aqui, ó. Adoração pode ser também em cânticos. Mas veja que está em forma de oração, né? Quer dizer que isso aqui é atribuído como uma oração, porque ele não está lançando palavras ao ar. Quer dizer que ele está direcionando essas palavras. E eu ensinei na quarta-feira que toda oração ela tem que ser dirigida a Deus. Aí você pode também estar fazendo a sua oração, mas em forma de adoração, através de palavras. Abra no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, e o versículo de número 5. Eu vou ler a partir do versículo 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, e o versículo, capítulo 20, segundo livro de Crônicas, 20, e o versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo. Agora ele vai orar. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Está vendo? Tem uma referência, não tem? Então, não é um Deus estranho. Quer dizer que é um Deus que já é conhecido. Deus de nossos pais. Porventura, não és tu Deus nos céus? Lembra da oração de Jesus? Pai nosso que estás nos céus. Olha o Josafá aqui também fazendo menção. Não és tu Deus nos céus? Ele é Deus nos céus. E Ele também é Deus na terra. Pois tu és dominador, olha o que ele está se referindo aqui, ó, sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Você vê como que ele começa a oração?
Antes de ele fazer um pedido, ele está aqui fazendo uma entrega. Ele está agora se entregando, se referindo, está agora se dirigindo ao Senhor, como sendo Deus de seus pais. Ele é dominador, ele tem força e poder, e ninguém pode resistir. Aí ele continua, verso 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Ele está dizendo, é o Senhor que dá, é o Senhor que entrega, é o Senhor que faz. Versículo 9. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo... Olha o que ele vai agora trazer à memória. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome, olha o nome aí, ó, está nesta casa. Teu nome seja santificado, né? E clamaremos a ti, e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você vê que antes de ele fazer qualquer pedido, primeiro ele faz uma entrega. Quer dizer que ele engrandece. Ele diz que o Senhor é dominador, tem força, tem poder. Que é Deus que entrega, que é Deus que dá. E existe um lugar no qual onde o nome dele tem que ser mencionado. Que é na casa do Senhor. Olha o nome do Senhor aqui, está vendo? É o nome do Senhor. É o Senhor, é Deus, não é outro. Então nós temos aqui adoração em forma de cântico. Nós temos adoração em forma de palavras. Mas essa adoração aqui, em forma de gesto, ela tem que ser entendida e interpretada. Abra no livro de Jó, capítulo 1. Versículo 20. Livro de Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Está vendo? Isso aqui é um gesto. Ele está tendo um gesto. E que gesto é esse? De humilhação. Ele está se humilhando perante o Senhor. E Deus, ele recebe esse gesto de humilhação como? Com desprezo, com vergonha? Não, como adoração. Porque é o homem que está se diminuindo, se entregando, se rendendo, se lançando. Você está entendendo? Aí ele vai dizer, ó, verso 21. Ele disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui ele está rendendo uma adoração, através do gesto, e o gesto de humilhação. E a palavra do Senhor diz que quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus, não é por causa da sua dor, do seu sofrimento, mas é por causa de você estar se entregando, se lançando, se rendendo. É por você estar adorando a Ele, que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, você teria todos os motivos, assim como Jó, de não querer nem se dirigir, nem dirigir uma palavra a Deus. E não é o que muita gente faz. Segundo a dor, o sofrimento, muitas pessoas culpam até Deus, não é? Muitas pessoas até alegam dizendo, mas Deus não me ama. Se Deus fosse comigo, eu não passaria por isso. Por que eu estou sofrendo isso? Mas veja que Jó não. Jó, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ele vai se dirigir ao Senhor. Ele vai prestar a Deus uma adoração. E a adoração foi genuína. Não foi uma adoração forçada. Foi uma adoração de coração. Tanto que, sobre tudo o que aconteceu, a palavra diz aqui no versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não pode faltar adoração para Deus, viu?
mesmo na dor, no sofrimento, você tem que estar ali em algum momento em oração, rendendo a Deus a adoração. Porque somente a Ele você vai adorar. Somente a Ele você vai servir. E se nós lermos aqui no capítulo 19, Jó ele vai dizer: o meu Redentor vive. Não é? Você vê, o meu Redentor vive. Ele está rendendo a Deus o poder da vida. Ele diz que por fim se levantará em meu favor. Ainda que a minha carne seja consumida, eu ainda o verei. Não com outros olhos, mas com esses meus olhos eu o verei. Então veja que ele está engrandecendo, ele está enaltecendo. Você vê que por muito pouco a pessoa deixa de orar. E se ela deixa de orar, ela deixa de adorar. Porque na oração se faz adoração. É na oração que você vai liberar palavras que vai engrandecer, enaltecer e bendizer o Senhor. É no momento da oração que você vai se entregar ao Senhor. No momento da oração é que você vai estar tributando ao Senhor aquilo que Ele é digno e Ele é merecedor. Quer dizer que Jó, ele diz sim, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Em todos os momentos, ouça isso, Deus ele quer que você esteja adorando Ele. Todos os momentos. A gente sabe, e não sou o primeiro a falar isso, adorar a Deus, ou render uma adoração ao Senhor, quando tudo está prosperando, quando tudo está bem, isso qualquer um faz, não é? Qualquer um faz. Quando tem dinheiro no bolso, quando a despensa está cheia, quando as coisas estão acontecendo. Jó, ele viveu esses dias de glória. Mas mesmo nos dias de glória, Jó não deixou de adorar a Deus. Você pode perceber, em todo o tempo, Jó, quando estava lá gozando do dia de prosperidade, ele estava ali servindo, adorando, fazendo a vontade do Senhor. Mas quando as coisas começaram a ir de mal a pior, aonde que Jó estava? Jó estava lá adorando ao Senhor. Amém? A gente usa como referência esse personagem Jó, mas eu falo por mim, eu não sei se eu teria a mesma estrutura de Jó, para passar o que Jó passou. Tudo bem que Deus, Ele dá graça, né? Deus sustenta, não é isso? Mas eu gosto de enfatizar isso, eu gosto de estar sendo bem sucinto nisso. Porque às vezes a pessoa, por muito pouco, ela deixa de estar ali adorando a Deus. Não é? Jó é como diz a expressão, da noite para o dia. E não foi da noite para o dia, né? Houve um tempo ali. Ele perdeu praticamente tudo. Mas mesmo perdendo tudo, a palavra diz aqui que nem atribuiu a Deus falta alguma. Quer dizer que para Jó é o seguinte, eu posso perder tudo. O que é material, posso até ter perdido os meus filhos, mas eu não vou deixar faltar a adoração para Deus. É por isso que Deus se move, é por isso que Deus se manifesta. Você está entendendo? Não é por aquilo que eu tenho, mas é por aquilo que eu dou a Deus. E o que Deus ele quer de você, não é o que você tem. O que Deus ele quer de você é aquilo que é dele. E o que é de Deus? A adoração, ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Amém? Agora, se você ficar dando glória, 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 você está adorando a Deus? Porque se adorar a Deus só for dar glória, então eu vou ficar 24 horas dando glória, né? Querido,
Adoração não é só da glória. Ouça isso, a adoração, ela leva a gente ao nível mais profundo com Deus. Está entendendo? De intimidade, de comunhão, de envolvimento. Porque só da glória, qualquer um pode dar glória. Mas glorificar a Deus é diferente. Amém? O ímpio, se você olhar para ele e falar assim, dá glória. Ele vai dar glória, não vai? Mas a vida dele não glorifica. Está entendendo? Glorificar a Deus é diferente. Glorificar tem a ver com adorar. Deixa eu te usar aqui um exemplo, deixa eu te dar aqui um exemplo no Novo Testamento. Houve um homem chamado Herodes. Ele queria glória para si. E aí ninguém deu glória a ele. Todos estavam ali para dar glória a Deus. E a palavra diz que aquele que não deu glória, que no caso foi Herodes, né? Ele não glorificou o Senhor, mas ele queria a glória para si. Não é o que Satanás ele quer? Ele quer a glória para ele, ele quer a adoração para ele. Ele quer que o homem sirva a ele. Você vê, o diabo, ele vem senão a roubar, matar, destruir. Mas primeiro ele quer roubar de Deus aquilo que faz Deus se manifestar. Agora, fechando aqui o pensamento, lembra? Satanás se apresentou a Deus e falou, mas ele só te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Lembra? Aí Deus falou, então tá bom. Então toque em tudo que ele tem e você vai ver que ele vai continuar me adorando. E isso aconteceu. Amém? Então eu e você temos que glorificar a Deus. Porque se eu não glorificar a Deus, quem vai perder com isso não é o diabo. Quem vai perder com isso sou eu, é você. Dar glória é uma coisa, mas glorificar é outra. É a mesma coisa adorar, não é? Adorar a Deus não é só dar glória, não é só palavras. Eu glorifico a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Não, é muito mais do que isso. E eu estou te ensinando aqui que tem que ser em cânticos, tem que ser em gestos, tem que ser em palavras. Agora, o próprio Senhor Jesus, em oração, ele vai render uma adoração ao Pai, em gesto e palavras. Vamos conferir isso aqui em João capítulo 11, versículo 41. João capítulo 11, versículo 41. Na ressurreição de Lázaro, veja o que vai acontecer. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, olha o gesto, levantando os olhos para o céu, você vê, ele está direcionando, né? Levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aqui é adoração. Ele está aqui já agradecendo, já está adorando, até mesmo antes do Senhor operar o milagre. Então é isso, você tem que adorar antes, durante e depois. Amém? Você tem que adorar antes, durante e depois. E se você adorar a Deus, seja através de um cântico, palavras, de um gesto, saiba que com isso você vai estar vencendo o inimigo em nome de Jesus. Porque o inimigo não suporta, ele não resiste, ele não aguenta. Na cabeça do inimigo se passa o seguinte: como é que pode? Essa pessoa está desse jeito, está acontecendo isso, está enfrentando tudo isso, eu estou me levantando contra ela, eu coloco doença, eu coloco dificuldade, ela sofre com a crise, mas essa pessoa está lá, adorando.
Essa pessoa está cantando. Essa pessoa está servindo a Deus. E aí contigo ele não pode, não é? Então a adoração é isso. Para a gente encerrar, Tiago, capítulo 4. Eis aqui um versículo que resume tudo isso que você ouviu. Tiago 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é por causa de vós, porque o diabo não respeita ninguém, tá? Mas é por causa daquele a quem você se sujeita. Por causa de Deus que está em vós. E de você estar num relacionamento. Você está numa conexão, numa comunhão. Você está ligado com Ele. Em todo o tempo você está ali em oração, adorando, em palavras, em cânticos, em gestos, servindo. O inimigo, ele não aguenta com isso. O inimigo tem que se ausentar mesmo. E ele vai se ausentar. Fica de pé, por favor. Não foi o que o diabo fez? Ele não pôde ir contra Jesus em pleno deserto. O diabo achou que ia ser fácil para ele. Mas Jesus não deu lugar, não deu espaço para o diabo. E não é o que Paulo ele ensina na carta aos Efésios? Não deis lugar ao diabo. E que lugar que o diabo ele quer? O lugar de Deus. Está entendendo? Qual lugar que o diabo quer na minha vida? O diabo ele quer a minha casa? Ele quer o meu dinheiro, o meu trabalho? Não. Isso aí são coisas materiais, são coisas que o diabo não tem nenhuma vantagem nisso. Então o que ele quer é o que é de Deus. Porque se ele conseguir tirar a adoração de você, você já não serve mais a Deus. Está entendendo? Porque Jesus deixou muito claro. Somente a Ele farás o que primeiro? Adorarás. E quem adora serve. Se ele conseguir tirar isso de você, a adoração, acabou. Acabou, ele mata você. Ele destrói você. Estou falando a verdade. O que ele mais quer não é o que você tem, é o que é de Deus. Então você não vai dar lugar ao diabo. Você vai continuar orando e adorando. Amém? E aí a vitória, ela é garantida. Só que deixa eu te informar uma coisa para a gente orar. O diabo, ele vai se ausentar, tá? O diabo não vai ser destruído porque você quer que ele seja destruído. Porque isso já está reservado, né? Há uma profecia que diz que um dia isso vai acontecer. Ele vai ser lançado no inferno. Ele vai ser trancado. E nesse período em que o diabo, ele vai ser lançado no inferno, vai ser trancado, é um período em que eu e você, que vencemos e prevalecemos, estaremos reinando com Cristo. Que é o período de 1000 anos, né? Então veja que a luta, ela é constante. Então não deixe que nada nesta vida, ninguém, e tão pouco o diabo, tire de você aquilo que é de Deus. E o que é de Deus é adoração. E você vai estar fazendo isso através de uma oração. Agora, você precisa se entregar ao Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é se entregar a Deus. É como diz a palavra: entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Quando a palavra diz que Ele tudo fará, Ele faz tudo mesmo. Ao seu tempo
Deus faz tudo. Ninguém entra na igreja, ninguém vem para Deus para ter uma mudança da noite para o dia. São processos. Há pessoas que no final da vida, viveram essa mudança. Mas durante toda a sua vida, adoraram e serviram a Deus. Há pessoas no nosso meio, há pessoas nesse tempo presente, que só vão ver a mudança de Deus no final. Pastor, misericórdia. O Daniel já estava velho. Ele já era um senhor de idade. Aí Deus aparece para ele e diz: tu, porém, vai até o fim. Aí sim você vai ter o repouso e terá o descanso. Porque você sabe que Daniel, ele travou guerras travadas, né? Foram batalhas. Mas eu posso te dizer, com toda certeza, não foram maiores das quais Jesus enfrentou. Eu e você não enfrentamos batalha e guerra maior do que a que Jesus enfrentou, tá? Então quando você pensar em desistir, abandonar tudo, lembre-se de que Jesus venceu. Ele venceu tudo por você. E o mínimo que você deve fazer é se esforçar, perseverar. Você tem que estar em oração em todo o tempo, com toda oração e súplica, para que o Senhor venha a vós e te dê o suporte, a estrutura, para que você consiga resistir firme em nome de Jesus. Você tem que resistir firme o quê? O diabo. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Como é que você vai resistir? Orando, adorando, né? Você vai estar dando lugar para quem? Para Deus. Deus tem que estar na sua vida. Você tem que estar cheio de Deus. Então, entrega a tua vida ao Senhor. Confia a sua alma ao Senhor. O Senhor não virá porque você está sofrendo, chorando. Não. Se Ele vier a vós, será por causa da vossa alma. Então, se você, por algum motivo ou razão, ainda não entregou a sua vida para Ele, faça isso agora. Porque é importante, é fundamental, que depois de você ter ouvido esta palavra, você diga: eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero confessar Ele como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te garanto que se você fizer isso, o diabo não vai te tocar. Porque uma vez que você é de Deus, Deus ele será com você para sempre. Mas se porventura você se esfriou, você desmoreceu, desfaleceu na fé, porque isso acontece, né? Sabe por que isso aconteceu com você? Porque você é ser humano. Você caiu num desgaste, numa rotina, que te levou a sair até da igreja. Você se ausentou, você disse: não, eu vou dar um tempo, porque eu acho que não está adiantando nada, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, deixa eu colocar minha vida no lugar. Depois, quem sabe, eu volto para a igreja. Deus não te culpa nem te condena pelo tempo que você se afastou e saiu da igreja. Mas você estará condenado e será julgado se você continuar na mesma. Sabia? Você continuar assim, a palavra do Senhor, ela diz que você sofrerá o ai. Não é? O ai. Então, em nome de Jesus, se você se arrepende, se você realmente crê que o Senhor é Deus e que Ele é digno de ser adorado e servido por você, então, em nome de Jesus, volta para Jesus. Volta para Jesus. Então, eu quero te dizer que para o diabo não tem mais jeito. Não tem. Não tem. Se nós podemos dizer aqui, se tem um ser que já não tem mais jeito mesmo, é para o diabo. Então, para você tem jeito, tá?
Para você é uma esperança. Enquanto você vive, há esperança. Até por uma árvore, quando cortada, há esperança. Então volta para Jesus. Quer se reconciliar? Você que me ouve agora, você que me assiste de perto e de longe, volta para Jesus. Nós vamos orar aqui. Enquanto nós estivermos orando, aí mesmo na sua casa, onde você está me ouvindo e me assistindo, no seu carro, no seu trabalho, através da internet ou pelo seu telemóvel, pela aplicação, eu quero que você agora faça uma entrega. E essa entrega vai ser da sua vida para o Senhor. Então, enquanto nós estivermos orando, ore, entregue a sua vida para Ele, volte para Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque a mão sobre o coração. Feche os teus olhos. E eu quero que você ore em concordância, com toda oração e súplica, com fé e autoridade. Orem comigo, meu Deus e meu Pai. Eu fui revestido ao ouvir a tua palavra. E agora eu te peço, confirma, Senhor, o que foi liberado pela tua palavra. Eu aprendi que a oração, ela tem poder. E quando estamos orando, estamos em oração, é necessário render ao Senhor a adoração. Meu Deus, eu quero tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, força, poder, majestade. O Senhor é digno de receber. Ó Deus, eu venho agora te pedir, me reveste com teu poder, porque eu quero, na batalha, na luta, vencer todo o mal, e principalmente o inimigo. Ele tem que sair, ele tem que se ausentar, porque na minha vida ele não tem lugar, ele não tem parte. Em nome de Jesus, vem, Senhor, agora e peleja por mim, pela minha casa, pela minha família, e nos faz, Senhor, prevalecer em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.